graça e a paz da parte de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Irmãos, é com muita alegria que vamos daqui a pouco dar início a mais um culto de adoração ao nosso Deus. Excepcionalmente, nesse domingo, tivemos então que fazer de forma diferenciada por motivos de forças maiores. Mas o importante é que o nosso Deus seja honrado e seja glorificado. Estou aqui gravando este áudio para poder compartilhar com os irmãos que o nosso Deus seja honrado, seja glorificado através do nosso culto, na meditação da sua santa palavra, nos cânticos de louvores, na nossa oração, que a nossa mente seja levada cativa ao nosso Deus, que realmente merece todo o nosso louvor, todo o nosso amor, toda a nossa devoção, toda a nossa alegria em sua presença. Vamos iniciar este culto de adoração, de exaltação, de louvores ao nosso grande Deus, curvando nossas cabeças. Vamos adorar a Deus na beleza da sua santidade. Ó grandioso Deus, nós o adoramos, nós exaltamos o teu santo e excelso nome. Te agradecemos, Senhor, por tantas bênçãos. Bendito seja o seu santo e excelso nome. Assim falamos na presença do Senhor, diante do teu trono, através dos méritos de Jesus Cristo, o autor e o consumador de nossa fé. Amém, Senhor. Amém. Eu quero convidar os irmãos para abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, Romanos, capítulo 5. A leitura faremos do primeiro versículo deste capítulo, Romanos, capítulo 5, versículo 1. Leiamos a palavra do Senhor, pois assim ela nos diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vida, a nossa salvação, tudo advém, pertence a Cristo Jesus. A Ele a honra, a glória, a força e o louvor, como diz o autor do texto que assim nos fala, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele a honra, a Ele a glória eternamente. Amém. Eu quero convidar os irmãos para juntos louvarmos ao Senhor com o hino 309 dos nossos hinários, que tem como título Proclamação. Hino 309, Proclamação. Louvemos ao nosso Senhor. Jesus Cristo,
proclamai a todo mundo que Jesus é Rei, proclamai, proclamai, que realmente tenhamos a disponibilidade de sempre, enquanto aqui estivermos, proclamar que Jesus Cristo é Rei. Vamos orar mais uma vez, vamos falar com o nosso Deus. Ó Deus Santo, ó Senhor amado Jesus Cristo, o exaltamos, glorificamos o teu santo e excelso nome, Senhor. Rogamos que tu aceites cada instante deste culto, as nossas ações, Senhor, as nossas orações, o nosso louvor, o meditar na sua palavra, tudo, Senhor, queremos ofertar, tendo a plena consciência das nossas limitações, das nossas fraquezas, mas ainda assim, diante da tua ajuda, diante do teu auxílio, nós ofertamos a ti este culto, Senhor, de louvor e adoração. Ó Senhor, muito obrigado em cada momento estar conosco e nos dirigindo. Assim oramos, fortalecidos e firmados nos méritos de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, especificamente no versículo 23, está escrito que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E é fato, o pecado é algo que nos faz errar o alvo. O pecado é algo que nos faz nos afastarmos do Senhor. Que tenhamos sempre essa consciência, mas ao mesmo tempo também tenhamos a consciência de que Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele veio para nos libertar da maldição do pecado. E agora, através do seu sangue puro, santo, precioso, temos vida e vida em abundância. É verdade que ainda a nossa natureza aqui, ela fora contaminada pelo pecado. É bem verdade que em todos os momentos, por muitas vezes, nós pecamos contra o Senhor. Que tenhamos essa consciência, mas ao mesmo tempo que também tenhamos a consciência que nós temos o nosso sumo sacerdote Jesus, que intercede por nós, sabendo das nossas fraquezas. Neste momento de culto, iniciamos o culto em adoração, iniciamos o culto louvando ao Senhor, dizendo no hino: proclamai que Jesus Cristo é Deus, proclamai que Jesus Cristo é Rei, proclamai, proclamai. Nós agora iremos curvar nossas cabeças em atitude de contrição diante da majestade do nosso Senhor. E vamos rogar ao Senhor perdão pelos nossos pecados e tendo sempre a consciência que através de Jesus Cristo nós temos livre acesso ao nosso Deus. Mais uma vez, oremos em contrição diante do nosso Deus. Ó Santo Senhor, nós aqui estamos em Tua presença, reconhecendo as nossas faltas, reconhecendo a nossa fraqueza, pois ela está exposta diante de nós todos os dias, mas isso não é motivo de nós nos sentirmos desprestigiados e muito menos ser deixados levar pela apatia e pela tristeza. Pelo contrário, sabemos que em Cristo os nossos pecados foram perdoados. Mas a necessidade temos diariamente de confessar as nossas faltas em Sua presença é sinal de que nós reconhecemos que o único que pode nos perdoar, o único que conhece de fato a nossa estrutura é o Senhor. E por isso, também como parte deste culto, agora oramos em Tua presença,
pedindo-te perdão pelos nossos pecados, pois a tua palavra está registrada que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Senhor, perdoa-nos, assim oramos e assim o fazemos, no nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar mais uma vez os irmãos a abrir a palavra de Deus e também acompanhar aí na tela o texto que nós iremos ler, que se encontra no livro dos Salmos, e o texto é o Salmo 24, Salmo 24, do versículo 7 a 10. Este é o Salmo que fala da vitória do nosso Senhor, da sua entrada triunfante na glória. Vamos ler. Assim nos fala a palavra de Deus, Salmo 24, de 7 a 10. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Pela fé, nós assim cremos e nós assim bendizemos e exaltamos a Cristo Jesus. Mas também nós temos que ter uma consciência de que muitos assim não olham para Jesus como sendo o Rei da Glória. Daqui a pouco iremos meditar sobre algo que vai fazer com que nós reflitamos a nossa posição cristã e como vemos a Cristo Jesus. Para muitos, Jesus Cristo é uma pessoa que não é bem-vinda. E nós vamos entender esse motivo, mas para nós, Jesus Cristo sempre será bem-vindo. Ele é o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Vamos louvar a Deus, vamos bendizer a esse Senhor com alegria, com satisfação. Vamos expressar o nosso louvor na presença do nosso Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim
assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, Te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Te agradeço, meu Senhor. Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, fazer morada. Espírito Santo mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim. Faça morada em mim. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o
Nós vamos meditar hoje sobre a pessoa de Jesus Cristo, mas num aspecto interessante que é salutar que assim o façamos. Temos que ter a consciência que, para muitos, Jesus não é uma pessoa que é bem-vinda. Pois observamos que seus ensinamentos incomodam, seus ensinamentos confrontam, seus ensinamentos vai na contramão do sistema, seus ensinamentos, eles abalam as estruturas das filosofias, dos conceitos e valores do mundo no qual nós vivemos. Há semanas atrás eu li um artigo, vocês podem acompanhar aí o título, uma imagem dele aí em tela, que diz que grupo de evangélicos se opõe ao conservadorismo, defende diversidade sexual e cria debate ao propor novas narrativas na igreja. Propor novas narrativas na igreja. E esse propor novas narrativas na igreja simplesmente é observar aonde existe conflito, confronto sobre princípios e valores que realmente se encaixam ao padrão, ao reino dos céus, a ética cristã, os ensinamentos puros, santos, verdadeiros, corretos de Jesus Cristo. Ainda há pouco disse que Jesus Cristo não é uma pessoa bem-vinda, e nós vamos observar um pouco sobre isso nesta noite. Muitos admiram o que Jesus Cristo fez, mas a grande maioria não admiram os seus muitos ensinamentos, principalmente aqueles que confrontam e vai de encontro ao nosso ego, fazendo com que nós assim saibamos que a nossa estrutura ela é tão leviana, ela é tão necessitada do perdão salvador de Deus. Criam debates ao propor novas narrativas na igreja. Irmãos, desde que Jesus Cristo veio a este mundo, e graças a Deus que assim temos registrado na sua palavra, para que não seja um discurso ou um exagero ou um achismo da nossa parte, nós observamos muito bem que ele não fora uma pessoa bem-vinda. O mundo o odiou. E ainda continua odiando. E nós, como cristãos, devemos ter a plena consciência disso. Que sejamos despertados pelo Senhor a não ter medo de professar a nossa fé. De dizer que certos conceitos e valores são inegociáveis. Não é questão de nossa opinião, não é questão daquilo que eu acho, mas é questão daquilo que Jesus ensinou e daquilo que Ele quer que os seus discípulos propaguem e andem. Há um preço a ser pago, que nós tenhamos também essa consciência. Eu quero que você acompanhe o texto bíblico que se encontra no Evangelho. O apóstolo João escreveu aqui o texto, no primeiro capítulo, versículo 1. João, capítulo 1, versículo 1. O texto assim nos diz. Capítulo 1, versículo 11, João 1:11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. É interessante que, antes de seu nascimento, acusaram sua mãe de agir de forma impura. Não havia lugar
para ele nascer. Jesus veio ao mundo sem ser convidado por homem algum. O Senhor determinou o seu nascimento. E assim que Jesus nasceu, ele causou alarme a Herodes. Herodes era a autoridade maior da sua época. Ainda recém-nascido, tentaram matá-lo. E por causa dele, do seu nascimento, mataram todos os meninos de Belém e arredores com menos de 2 anos. Melhor dizendo, de 2 anos para baixo. Entre seus amigos íntimos, um ladrão e traidor. Muitos dos que criam nas suas doutrinas, até as autoridades constituídas, tinham medo de apoiá-lo. Várias vezes pediram que ele fosse embora da região aonde estava pregando. Uma vez o expulsaram da cidade. Ameaçavam de morte quem testemunhava sua verdade. Era perigoso ser amigo de Jesus. Prenderam-o várias vezes, pegaram em pedras para atirar nele. O mundo o odiou sem motivo algum. Quase tudo o que Jesus fez foi na presença de dedos duros, prontos para denunciá-lo às autoridades. Ridicularizaram a pessoa, os seus ensinamentos, ridicularizaram Jesus. Não levaram a sério. E existe coisa mais triste do que não ser levado a sério. Escandalizavam-se com as atitudes que o Senhor tinha. Jesus entrava nas casas, comia na presença dos publicanos, os publicanos. Esse grupo execrável, fraudulento, cobradores de impostos daquela gente pobre para a imperialista Roma. Conversava com naturalidade e sem afetação alguma com as prostitutas. Tinham raiva do Senhor Jesus. Tinham inveja do Senhor Jesus. Foi chamado, entre outras coisas, de blasfemo, de louco, endemoniado, malfeitor, pecador. Um dia, cuspiram-lhe no rosto. Deram-lhe bofetadas. Os samaritanos recusaram-se a recebê-lo. Os próprios patriotas não quiseram nada com ele. E por isso, o apóstolo João escreveu ainda o texto que nós lemos ainda há pouco. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas pensemos, reflitamos, por que os homens consideravam Jesus de Nazaré, que segundo registrado em Atos, no capítulo 10, especificamente no versículo 38, andou por toda parte fazendo bem? Por que consideraram Jesus de Nazaré uma pessoa que não é bem-vinda? Irmãos, é porque Jesus, ele veio alterar os valores existentes neste mundo. Lembram do artigo ainda do início? Grupos entram em conversa para debater mudanças nos escritos, nos ensinamentos de Jesus.
Quando Jesus aqui apareceu, ele veio alterar os valores existentes nesse mundo. E aqui estão os seus ensinamentos. E aqui está a sua palavra que ele deixou a nós, que confronta, que mexe com os valores e estruturas deste mundo. Jesus mesmo escreveu e disse lá, Mateus capítulo 4, versículo 34, eu não vim trazer paz. Eu não vim trazer paz à terra, mas vim trazer espada. E a palavra terra naquele texto significa os valores estabelecidos na terra. Os ensinamentos de Cristo confrontam a filosofia, a maneira de pensar, os conceitos e valores desta nossa sociedade. E assim o fez. Por isso as pessoas o odiaram. E por isso Jesus Cristo foi uma pessoa que não foi bem-vinda. E quais são esses valores? Eu vou citar pelo menos 3, porque eu particularmente os julgo os mais importantes, que permeiam por todas as épocas, desde a queda até os dias de hoje. Assim o homem pensa e reflete sobre esses valores. O primeiro dele é sobre o dinheiro. O dinheiro abre todas as portas. O segundo é sobre o poder. Estabelece o domínio do homem sobre o homem. Sabe aquele ditado que diz: manda quem pode e obedece quem tem juízo? Fruto de uma sociedade corrupta, enganosa. Dinheiro, poder, e em terceiro lugar, mentira. Aliás, falar a verdade é sinônimo de ingenuidade. Só se dá mal neste mundo as pessoas que falam a verdade. É assim que se é dito, é assim que é levado a nossa mente. Irmãos, Jesus ele veio a este mundo para mexer com as estruturas e valores dessa sociedade. Aquilo que a sociedade se atém com mais força, com mais vigor. Dinheiro, poder, mentira. Se observarmos, Jesus ele não deu importância ao dinheiro mais do que ele merece. Não é que Jesus era contra o dinheiro, mas ele não deu o valor ao dinheiro mais do que ele merece. Para Jesus estava muito claro uma questão: o dinheiro é um meio e não um fim. Chamou de louco o que armazenou para si riquezas. E disse que é muito mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico, isto é, uma pessoa que confia nas suas riquezas, entrar no reino dos céus. Ele foi claríssimo sobre esse ponto, sobre esse aspecto. Ele mesmo diz: não podeis servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. Confere depois lá o Evangelho, Mateus 6, 24, depois você confere. Quanto ao poder, Jesus considerava uma oportunidade, uma grande oportunidade de prestar serviço. E é interessante que o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, ele veio para servir, e ele serviu com toda a autoridade que lhe estava constituída, não julgou com usurpação o ser igual a Deus.
ele veio e serviu. E Jesus então olhava o poder não como um meio de corrupção, como um meio de omissão, mas como uma oportunidade para servir. Não como um instrumento de dominação, nem de opressão. Jesus sabia que estar no poder era privilégio concedido por Deus a alguns para que pudessem mostrar os seus talentos em favor dos governados. E denunciou fortemente os que usavam a autoridade que estavam investidos para praticar imoralidade, corrupção e omissão. Herodes foi chamado de raposa. Jesus, arriscando a própria vida, não deixou de chamar os chefes políticos e religiosos do seu tempo de serpentes, de sepulcros caiados, de hipócritas, raças de víboras. Finalmente, Jesus, ele pregou a verdade. Ele ensinou, aliás, Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade e sempre falou a verdade e ensinou que só se deve falar a verdade. Disse que o príncipe deste mundo é o diabo e que o pai da mentira é o diabo. Príncipe governa este mundo, e olha só que tragédia, é governado pela mentira. Para este mundo, é um autêntico subversivo, aquele que prega a verdade, que anda na verdade, que diz que Jesus Cristo é a verdade absoluta. Neste mundo que vivemos, assim como nos tempos de Cristo, e até a sua volta, quem defende a verdade, quem anda no caminho, está arriscado a ser perseguido, preso, torturado, morto. Vê como a maioria das pessoas vive em função de querer ganhar mais e mais dinheiro. É a nossa sociedade, é só você reparar. Repare nos meios de comunicação, quantos comerciais, repare nas propagandas, seja televisiva, seja aí no meio das mídias, no computador, no smartphone, etc. Como está sendo uma enxurrada de bancos virtuais, moedas virtuais, ou seja, tudo em função para que a sua mente seja dominada. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. E o cifrão ali. Blim, 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 blim. Jesus não deu maior importância do que o dinheiro merece. E a nossa sociedade está aí. O dinheiro, a ascensão social, a busca pelo poder de todas as formas. Ah, como muitos não sonham em dizer aquele ditado popular que ainda disse no início: manda quem pode, obedece quem tem juízo. É a nossa sociedade. E o esquema para manter esta imagem, de manter uma imagem de alguém de poder. Mentiras, mentiras e mentiras. Mentir, mentir. Então, irmãos, como considerar bem-vinda a esse meio quem condena tudo isso? Quem vai de encontro a tudo isso? Quem ensina princípios e valores mais elevados? Como
uma pessoa que prega contra estas coisas. Pode ser uma pessoa bem-vinda. Quem não pode se conformar com isso? Não é à toa que o apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos 12, versículo 2, e não vos conformeis com este século. Podemos observar que em termos humanos, Jesus é uma pessoa que não foi, aliás, e não é bem-vinda. Por isso, trataram os homens de excluí-lo de seu meio. Consideravam subversivos os seus discípulos. É melhor crucificá-lo, crucifica-o. Porque as coisas, elas têm que continuar do jeito que estão. Quem mais pode desejar o endinheirado, um poderoso, um mentiroso, do que a continuação do status quo, ou seja, a continuação do jeito que estão as coisas? Assim foi no tempo de Cristo, nos seus dias, e assim continua nos nossos dias. Jesus, irmãos, é transformação. Jesus, ele é mudança. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Eis que as coisas velhas ficaram para trás. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Jesus é transformação. Jesus é mudança. Quem não quer mudança, trata de condenar Jesus Cristo. E a nossa sociedade, ela não quer mudança. Grupo evangélico se opõe ao conservadorismo, defende diversidade sexual e cria debate ao propor novas narrativas na igreja. Quem não quer mudança, trata de desdenhar de Jesus Cristo, de mandá-lo embora, ou de sutilmente crucificá-lo por um moderno processo, mutilando a sua mensagem, tirando os seus ensinamentos que confrontam, que diz que é necessário nascer de novo, que diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, diz que Deus odeia o pecado. Ainda tentam esquecer de alguns aspectos do seu programa, né? Infelizmente, assim caminha. Assim a igreja também está se deixando levar por esses novos movimentos, por essa maneira de pensar. E qual foi mesmo o programa de Jesus Cristo? Qual o programa que ele propôs a cumprir entre nós? Vamos ler um texto que está em Lucas, capítulo de número 4. Lucas, capítulo de número 4, versículo 18 e 19. Que diz assim, Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Por que se preocupar com a saúde das pessoas? Discípulo de Cristo, para que restaurar a vista dos cegos? Escravidão é assunto para a igreja? Opressão social?
Para que se preocupar com a libertação dos cativos? Pobreza. Os pobres sempre tendes entre vós. Não é objeto de atenção dos seguidores de Jesus. Para que se preocupar com essas coisas? Para que evangelizar? Para que levar as boas novas? São esses os questionamentos. E assim como uma violenta máquina de propaganda, o mundo está minando, um a um, os pontos básicos do programa de Jesus Cristo. Querem pastores nos púlpitos, crentes só dentro das igrejas. O mundo deve continuar do jeito que está, sem mudanças, sem transformação. O mundo, não, ele tem que continuar do jeito que está. Viva o dinheiro, viva o poder, viva a mentira. Igreja, estamos neste mundo, século 21. E olha só o que nós temos registrado, o que Jesus disse. João, capítulo de número 15, versículos 18 ao 27. João 15, 18 a 27. Diz assim para nós a palavra do Senhor. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Nós somos chamados por Deus que estava em Cristo. E nós não podemos deixar de falar, de ensinar aquilo que nós temos ouvido e aprendido, igreja. Somos cristãos, temos a alegria e a certeza que nós fomos, como ele diz aqui, escolhidos desde o princípio para estar com ele. Também nós somos pessoas que não são bem-vindas neste mundo. O cristão verdadeiro é uma pessoa que não é bem-vinda neste mundo. Mas, olha só que maravilhoso o que nós temos aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 1.
1 Pedro, capítulo 2, aliás, versículo 9. 1 Pedro 2, 9, que diz assim para nós a palavra do Senhor. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Se somos alvos da graça, contemplados pelo Criador, com conhecimento da verdade ensinada por Jesus Cristo, nosso Mestre, nós não o consideramos uma pessoa que não é bem-vinda. Pelo contrário, Jesus Cristo, nós cremos nele, o amamos e queremos servi-lo. Nós o consideramos uma pessoa maravilhosa e bem-vinda entre nós. Tu és bem-vindo ao nosso meio, ó Santo Jesus Cristo. Seja o desejo do nosso coração partilhar com cada vez mais pessoas, partilhar desta alegria que invade os nossos corações e a paz que nossa alma desfruta, tranquilidade intelectual de que conhece a verdade. E sendo por esta verdade, Jesus libertado. Seja a nossa música aquela que diz assim: tal é a paz que só me invade o coração, tal é o amor que só me faz agradecer, de adorar e exaltar e bem dizer aquele que se entregou por mim. Glória, glória, glória a ti, Senhor. Glória, para sempre canto. Glória, glória a ti, Senhor. Pois bem, somos orientados e temos a consciência que andando na verdade, falando a verdade, andando e proclamando os ensinamentos puros e claros de Jesus, não somos pessoas bem-vindas a este mundo. Sabemos que o mundo está contra nós. Os princípios e conceitos e valores deste mundo. O mundo não vai deixar barato. Isso vai nos custar caro. Mas em termos de valores estabelecidos na terra, poderemos, quem sabe, ser mal-sucedidos. Mas Deus não exige que sejamos pessoas bem-sucedidas. Aonde está isso escrito? Na sua santa palavra. Deus não exige que nós sejamos pessoas bem-sucedidas, mas quer sim que lhe sejamos fiéis. Aliás, que lhe sejamos fiéis. Aí sim. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis a Ele. Irmãos, permaneçam firmes na verdade, que é Cristo Jesus. Proclame a Jesus Cristo. Defenda a verdade. Guarde o bom depósito. Batalhe diligentemente, de uma vez por todas, desta fé que foi entregue a nós. Que possamos proclamar em alto e bom som: Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus seja louvado, seja exaltado. Amém. Vamos orar. Santo Deus, nós nos colocamos na Tua presença mais uma vez em oração,
E rogamos, ó Deus, para que nós possamos entender que as coisas, os princípios e valores deste mundo não são nada diante da sua santa e bendita pessoa. Ó Senhor Jesus Cristo, faz-nos entendermos que nós estamos na contramão de um terrível trânsito e estamos em direção oposta, contrária, porque pela graça nós procuramos falar e proclamar das suas benditas e santas verdades. Tenhamos a consciência de que assim como o mundo odiou a Cristo Jesus e sem nenhum motivo, assim também todos aqueles que seguem a sua palavra, os seus ensinamentos e proclamam os seus ensinamentos, também serão odiados. Mas o Senhor espera que nós sejamos fiéis a Ti. Que nós, como igreja do Senhor, sejamos despertados do sono espiritual, para entrarmos nesta batalha que só terá fim na volta de Cristo Jesus. Santo Deus, continue a abençoar a vida dos meus irmãos e minhas irmãs. Fortalece a sua igreja, Senhor. Restaura os abatidos, os desanimados, os sem vigor. Reanime e sustente a cada um para o louvor da sua glória. Assim oramos nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Eu quero convidar os irmãos para nós agora louvarmos ao Senhor com o hino 306, Fidelidade na luta. Hino 306, Finalidade na luta. E logo após o hino, a bênção apostólica. E assim estaremos encerrando mais um culto ao nosso Senhor. Cristãos, Cristo quer vos
sede fiéis e por Cristo lutai. Sejamos fiéis ao Senhor e por Ele, Cristo nosso Senhor, lutar. Que a graça irresistível do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus, o Pai, o Criador, sobre todas as coisas, as orientações, as consolações do Santo Espírito, seja conosco, Israel do Senhor. Amém, 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 Senhor. Louvamos a Deus por mais este culto e por mais esta oportunidade que Ele nos deu. Mais uma vez, agradeço a Deus pela oportunidade. Gravamos este vídeo para compartilhar com os irmãos e assim assistirmos juntos a este culto de adoração ao nosso Deus. Quero agradecer também as orações dos irmãos. A semana passada não me senti bem, com alguns sintomas que são próprios de gripe, mas também da Covid. Mas estou me recuperando bem pela graça do nosso grandioso Deus e agradeço a Deus por isso. E um testemunho pessoal, irmãos. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar, mas também quero agradecer a vacina. Quero agradecer porque Deus deu inteligência e sabedoria aos pesquisadores, aos cientistas, aos biólogos, enfim, todos que em conjunto estão numa batalha tremenda e assim puderam desenvolver a vacina. Por favor, não deem ouvido aos fake news que a gente observa por aí. Não seja uma pessoa negacionista. Vacine-se. A vacina, ela não vai impedir que você tenha o coronavírus. Mas eu dou graças a Deus porque as 3 doses fizeram com que os sintomas não fossem sintomas fortes. Então, aqui é um testemunho. Se você ainda não vacinou, pensando em muitas coisas, vacine-se. Cuide. Deus prima pela nossa saúde. Deus quer que a gente cuide. Então, vacine-se. Eu agradeço a Deus por estar em plena recuperação. Também, irmãos, continuemos a orar. Se este vídeo foi feito é porque, infelizmente, não pudemos fazê-lo de forma presencial na igreja. Tivemos a triste notícia de que uma parte do forro da nossa igreja cedeu. E por esse motivo também, assim, tivemos que utilizar a ferramenta tecnológica para poder compartilhar com os irmãos. Em oração constante, aos desafios enormes que temos pela frente. Conto com vossas orações, conto com as vossas colaborações no trabalho do Senhor, com alegria e com disposição. Quero ver pessoas voluntárias se dispondo a trabalhar em pró do reino de Jesus Cristo, de proclamar que Ele é Senhor e Rei, de lutar por Jesus, firmes, sempre lutai por Jesus. Deus os guarde pelo seu poder, pelo seu amor, sempre esteja ao vosso lado.